Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de modelagem. E agora a gente vai falar um pouco sobre boas práticas dentro do contexto de modelo físico. Vale lembrar que existem detalhes um pouco mais técnicos no conceito de modelo físico de banco de dados relacional, no sentido ali de, por exemplo, como funciona a arquitetura, questão de índices, né, clusterização, entre outros termos técnicos que eu não vou aprofundar nesse curso de modelagem. Por quê? Porque a ideia desse curso de modelagem é a gente fazer uma introdução, a gente ter uma visão geral. Então, se eu for entrar muito a fundo em todos os cenários possíveis, vai ficar um curso assim, de umas 50 horas de duração. Então, para não ficar uma coisa muito densa e até complexa, né, de você acompanhar de começo a fim, eu prefiro que a gente tenha uma visão geral. E aí eu vou deixar claro, né, esses pontos de aprofundamento que a gente vai tratar em cursos posteriores. Então, assim como eu comentei na aula em que a gente construiu um modelo físico, que algumas coisas ali a respeito do SQL, da arquitetura do banco de dados, isso vai ficar para um curso separado específico de SQL e bancos de dados relacional, tá bom? Então, a gente vai tratar aqui uma visão um pouco mais geral, certo? Que ainda vai estar atrelada ao modelo relacional, mas que não está necessariamente ali restrito aos detalhes de arquitetura, né? Aspectos ali um pouco mais profundos do funcionamento do banco de dados. Ainda remete a como a gente vai estar estruturando essas tabelas, né? Os relacionamentos entre essas tabelas ali no banco de dados. Então a gente vai começar falando de normalização, que é um termo assim bastante falado quando a gente aborda assim bancos de dados, né? E antes da gente falar o que é normalização, para que serve, como é que funciona, eu preciso alinhar dois termos com vocês, duas definições. Vocês sabem que aqui eu gosto de sempre trazer a parte prática, sempre trago analogia, mas a gente sempre tem que passar pelos fundamentos, né, pelos conceitos base e ir sempre conectando com isso, porque isso faz total diferença para o seu entendimento. Então a gente vai entender o que são dependências funcionais e o que são anomalias, porque a normalização está atrelada a essas duas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Inicialmente, o que é uma dependência funcional no contexto, né, ali de um modelo relacional, né? Vamos considerar que existe uma relação R e que dentro dessa relação R a gente tem atributos x e y, né? Ou seja, eu tenho uma tabela R e dentro dela eu tenho colunas aqui arbitrárias que eu estou chamando de x e y, só para definir, né, a dependência funcional. E aí a gente diz que y é funcionalmente dependente de x se cada valor de x estiver associado exatamente a um valor de y, tá? Como assim, Yuri? Eu não entendi, né? Tá um pouco complexo. Tá, vamos lá. O que ele quer dizer é que, basicamente, o valor de x ele vai estar associado a um valor específico de y. Trazendo para uma analogia, vamos imaginar pessoas físicas, né? A gente tem um CPF e o nome da pessoa. Quem você acha que depende do quê? O CPF é uma forma única da gente identificar pessoas aqui dentro do Brasil. Mesmo que a pessoa tenha o mesmo nome, né? Os CPFs vai ser uma forma ali de você separar essas pessoas, né? Os indivíduos. Então, eu não vou usar o nome, né, para chegar no CPF. Normalmente é o contrário, né? A gente tem um CPF e chega no nome, né? Então, o nome, ele mais depende do CPF do que o CPF depende do nome, sabe? Então, essa questão da dependência funcional, né? Qual termo ele está mais próximo ali de ser uma identificação única da entidade, né? De um registro de um indivíduo. E quais atributos que a partir dessa identificação vão depender disso, né? Eu identifiquei esse indivíduo único, aí eu vou ter os atributos, né, atrelados a essa identificação. Então aqui tem a simbologia em que a gente usa o x apontando para o y, né? Então x determina funcionalmente y. No caso de CPF, nome da pessoa que a gente usou aqui agora, né? O CPF ele determina funcionalmente o nome da pessoa física, tá? Então essa relação aqui. Aqui eu trago outro exemplo no slide, né, que seria número do pedido e o prazo de entrega, tá? Então, prazo de entrega é uma informação ali atrelada ao pedido, né? A partir do momento que eu identifico unicamente o pedido, eu tenho o prazo de entrega. E aí o número de pedido, né, é a forma de eu identificar
unicamente ali um pedido, né? Então, o número de pedido ele determina funcionalmente o prazo de entrega, tá bom? Nessa terminologia, tá? A gente também pode falar, né? A gente diz, né, que a x determina funcionalmente y, e a gente pode dizer que y é dependente funcional de x, tá? Falando o contrário, né? O caminho oposto. E aí, por conta disso, né, se eu for do x para o y, eu digo que x determina funcionalmente o y. Então, o x a gente chama de determinante. Então, o número de pedido é determinante, o CPF é determinante, tá? Enquanto o cara lá, que é o caminho oposto, né, esse cara depende, né, então y depende de x, a gente chama de dependente. Então, o prazo de entrega é dependente, o nome da pessoa física é dependente, tá bom? E aí um detalhe que é importante a gente mencionar aqui é que, trazendo para os conceitos que a gente já viu, né, a chave primária ela sempre vai determinar o funcionamento de todos os outros atributos não chave de uma relação, que foi o que eu acabei, né, de mencionar recentemente, né? A gente vai ter um identificador único e aí a partir dele a gente chega nas outras informações, tá? Então, basicamente aí muito parecido com a ideia aí da chave primária, né, que visa ser um identificador único. E as dependências a gente tem de 3 tipos, tá? A total, a parcial e a transitiva. Então, vamos lá. O que é a total? A total ela vai acontecer quando a gente tem uma chave primária composta. Então, aqui eu tenho uma tabela que a gente pode imaginar aqui como sendo um esquema de notas, né, de alunos. Então, a gente tem um aluno, a disciplina que está associada a ele, né? E aí, juntando os dois, a gente tem as notas, né, da P1 a P2, né, nota da prova 1, nota da prova 2. Então, perceba que a nota, tanto a P1 como nota P2, elas dependem das duas informações. Eu preciso saber qual aluno e qual a disciplina, né? Tipo, se eu disser, esse aluno, tiraram 9, eu vou perguntar quem e em qual disciplina. Normalmente essas duas perguntas vão ser feitas. Então, isso só reforça a ideia da dependência funcional. Então, essas duas notas aqui, elas são dependentes funcionalmente do ID aluno e do ID disciplina. E a combinação deles dois, né, ou seja, eles dois, o conjunto, vai determinar funcionalmente as notas, tá? Então, a gente tem uma dependência funcional total. Mas, normalmente, a gente vê esse termo muito associado a chaves compostas, tá? Mas, se eu tiver uma única chave primária, né, e todos os atributos dependem dela, é basicamente uma dependência total também, certo? Aí nós temos a parcial. A parcial, né, ela já vai acontecer unicamente na chave composta, né? Não tem como eu ter uma chave primária que não é composta e ter uma dependência funcional parcial, né, no conceito. Porque o que é que acontece? Eu tenho uma chave composta, né, que nem a anterior, né, ID aluno e ID disciplina, as duas notas, só que eu adicionei o nome da disciplina. Só que o que acontece? O nome da disciplina, eu não preciso saber qual aluno que participa da disciplina ali para ter o nome da disciplina. O nome da disciplina é uma característica unicamente dependente da disciplina, do ID disciplina, né, da identificação. Então, essa é uma dependência funcional parcial. Por quê? Porque nome disciplina não precisa do ID aluno, que é chave aqui também. Então, por isso que ela não é uma dependência funcional total, e sim parcial, tá? Então, essa é a diferença. E, claro, se eu tiver uma chave primária que não seja composta, aí esse conceito meu que não tem como eu aplicar. Mas, se, digamos que, Yuri, se esse D disciplina não fosse uma chave, que termo de dependência traria aí? Bom, aí vamos para transitiva, tá? A transitiva eu mudei um pouco a tabela para fazer um pouco mais de sentido, né? Então aqui, ó, a gente tem o ID do aluno, a gente vai ter a FK turma início e o nome da turma, né? Inclusive o nome da turma que eu deixei como número, mas não tem problema, é só um exemplo, tá? Olha só, FK turma início, né, que seria a turma em que o aluno iniciou, né, imaginando ali em faculdade, o aluno entrou na turma 2018.1, 2019.2, né, enfim. Então aqui teria um indicativo de qual turma o aluno iniciou na instituição, e aqui o nome da turma, né. Só que perceba, o FK aqui é uma chave estrangeira, né, ela não é uma chave primária, tá? A chave primária aqui que eu tenho o ID do aluno. Só que eu tenho um nome turma. O nome turma, ele não depende do aluno. Porque, novamente, né? A turma não está associada ao aluno, assim, no sentido de que, eu preciso saber o aluno que participa dessa turma para saber o nome da turma. Não, não precisa. O nome turma é nome da turma, entendeu? É totalmente independente.
Só que, como eu tenho a identificação da turma, então elas são, né, dependentes ali, elas são associadas, né? Então, o nome da turma depende da identificação da turma, né? E a identificação da turma determina o nome da turma. Então, por conta disso, eu tenho uma dependência funcional transitiva, né? Porque ela não está associada à minha chave primária, tá bom? Falei, então, esses termos, né, de dependências funcionais. Espero que tenham ficado claro. E eu preciso falar disso porque quando a gente for falar de normalização, vai fazer mais sentido a gente estar comentando a respeito desses termos mais técnicos, tá bom? Bom, e agora a gente vai falar do segundo termo, que são anomalias. E o que são anomalias? Anomalias são problemas que vão acontecer em bancos de dados que não são bem modelados. E elas normalmente vão surgir quando você for fazer um processo de inserção, exclusão e modificação de um registro em alguma tabela, em alguma relação específica, tá? Então a gente tem toda aquela necessidade de garantir a integridade e consistência dos dados, pensando ali no banco de dados, né? Físico relacional. Então, uma coisa que eu não vou querer que aconteça é eu mexer unicamente numa tabela e a partir dessa manipulação eu ocasionar indiretamente em outras manipulações, em outras tabelas ali, na mesma operação, e que vai provocar quebra de lógica, alguma inconsistência ou até problemas de integridade dos dados. Então, as anomalias, elas são justamente problemas, né, que a gente não quer que aconteça. E existem, né, essas três situações, né? Então, o que seria uma anomalia de inclusão, de inserção? Seria basicamente eu ser impossível de inserir um novo registro em uma relação por conta da ausência de registro em outra tabela, tá? Então, por exemplo, eu não consigo cadastrar um pedido na relação de pedidos se o cliente não tiver sido cadastrado na tabela de clientes, né? Então, né, se o cliente não se cadastrou, eu não consigo cadastrar um pedido, né, da relação de pedidos, tá? Então, esse é um exemplo de anomalia no caso de inclusão. Já no de exclusão, né, deleção, seria ao excluir o registro de uma relação, a gente tem que excluir os registros associados em outra relação. Então, se eu excluir um cliente, todos os pedidos associados a ele serão excluídos, tá? Então, isso seria uma situação de anomalia de exclusão. E a de modificação seria ao alterar um dado de algum registro em uma relação, outros registros, né, precisariam ter seus dados aí ajustados de acordo aí com os registros respectivos, né? Então, por exemplo, se eu alterar o identificador de um cliente, todos os pedidos associados a ele precisarão ter esse identificador atualizado, né? Então, são essas situações aí que a gente pode ter uma anomalia no sentido de modificação, tá bom? E aí, o que é que pode ajudar a gente, né, a justamente evitar que anomalias aconteçam?